Galera, é o seguinte, o Dreamcast continua sendo um console muito querido por quem o possuiu, além de despertar a curiosidade de muita gente que tem interesses saudosistas. E isso é algo natural quando olhamos para parte desse público, porque muitas pessoas que fazem parte dele acompanharam a evolução da SEGA no mercado dos games e viram o quão impressionante ela foi em seu auge. Os jogos antes mesmo desse console impressionavam em suas respectivas épocas e acabaram criando assim muito renome para a marca, fazendo com que não apenas ela se tornasse uma referência, como também se consolidasse cada vez mais dentro do mercado dos games. Só que por outro lado, isso gera mais de um cenário a se observar. Se por um ângulo vemos a empresa em sua época de glória, entregando os melhores visuais em alguns games, jogabilidade incrível em outros e até inovando com a implementação de alguns recursos técnicos, ao olharmos por outro ângulo, existe uma expectativa que precisa ser correspondida, o que pode ser um problema. Se tratando desse tipo de empresa, não bastava apenas trazer algo bom diante de um avanço geracional. A SEGA foi impressionando pelo seu processo evolutivo, então entregar durante um certo momento apenas uma estabilização pode não ser o suficiente para poder corresponder ao que o público espera. Não por ser algo ruim, mas por não surpreender como estávamos sempre acostumados quando o assunto era ela. É claro que, na teoria, pode não parecer um problema muito grande, mas basta trazer na prática que tudo começa a fazer mais sentido. Por exemplo, os games da franquia Sonic no Mega Drive a cada sequência impressionavam e por isso foram se consolidando cada vez mais. No Sonic 1 a gente tinha cenários ricos e um sistema de física que acompanhava a velocidade do personagem para gerar impacto e inércia. No Sonic 2 tivemos uma variedade de cenários maior, sem perda de detalhes, visto que o cenário mais detalhado do jogo anterior foi o primeiro para poder criar um impacto visual nos jogadores. Os demais foram mais simples por questões técnicas, assim o segundo título conseguiu superar isso e quebrar essa barreira. Já no Sonic 3 tivemos muito mais elementos nos ambientes com direito até mesmo a animações, algo que pro período foi bastante revolucionário, diga-se de passagem. Só que quando fomos pro Sega Saturn, Sonic CD se estabilizou e por conta disso não parecia necessariamente um jogo de nova geração para poder mostrar o que o console conseguia fazer, embora ainda tivesse um padrão bem alto, é claro. E como o Dreamcast foi o último console da marca e de certa forma influenciado por esse cenário, acho que é interessante ver o comportamento dele nesse padrão evolutivo agora, tendo em vista que nós já o vimos em seu início em outros vídeos. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver alguns dos últimos respiros do Sega Dreamcast. Infelizmente não tem pra onde correr. O console que marcou a vida de muita gente e desperta a curiosidade de muitos até os dias atuais teve o seu fim de forma bastante prematura no mercado dos games. Só que existe uma explicação pra isso, o PlayStation 2. Óbvio que não deve ser segredo pra ninguém, mas a campanha de marketing da Sony pra promover o PS2 engoliu a SEGA com seu console, onde eles diziam basicamente pra ninguém comprar o da concorrência porque iria chegar um mais forte, tema que por sinal a gente precisa tratar por aqui eventualmente inclusive. Mas o fato é que esse fim prematuro não se deve apenas por conta do marketing da Sony, mas também porque o Sega Saturn teve um péssimo desempenho na geração anterior, onde o seu concorrente conseguiu fazer o que ele deveria ter feito de maneira popular, eu digo, que é impressionar os jogadores. Se soltando de amarras técnicas de uma forma geral, o PS1 conseguiu entregar muito mais resultados do que o Saturn, e isso fez com que ele se popularizasse na casa das pessoas. Mas, ainda assim, o Dreamcast veio com a credibilidade da marca independentemente do fracasso do console anterior e acabou fazendo com que muitos o comprassem, o que eu inclusive digo que são pessoas de sorte, porque ele teve pontos interessantes que podemos resumir no seguinte. Primeiro, uma biblioteca bastante pontual e consistente. Ele pode não ter o maior número de jogos, mas com toda certeza a grande maioria é lembrada ou conhecida pelas pessoas por terem feito história de alguma forma, seja por usar bem as peculiaridades que vinham com a plataforma, por terem impressionado quando chegou ou por serem competentes como todo título deveria ser, se agarrando em especial à proposta de trazer a experiência dos arcades para dentro das casas. Segundo, é fácil citar alguns jogos que demonstraram o poder da plataforma diante da geração que a antecede, fazendo com que eles performassem melhor nele, algo que por sinal é interessante de ser mencionado porque a quinta geração é uma das mais queridas pelos gamers old school. E terceiro, não sendo menos importante, o fato dele ter feito frente ao PlayStation 2 em diversos jogos. Mas é claro que ele não podia ficar preso nessas classificações
e na sua tentativa de sobreviver foi recebendo títulos interessantes e que mostravam como usar sua capacidade gráfica ambientada nos 128 bits. Por exemplo, uma dificuldade do PS2 inclusive foi trazida para cá com maestria em diversos títulos, que foi o efeito de transparência. Jogos como Skies of Arcadia traz texturas com essa propriedade ao longo de todo o game e não se preocupe em comprometer o hardware dele. Não o suficiente, é fácil citar também Power Stone, que é um título parecido com o que encontramos hoje em dia em Super Smash Bros., trazendo muita coisa acontecendo durante as batalhas com um cenário que atua dinamicamente, aumentando ainda mais o número de elementos em tela enquanto você joga. Só que a concorrência foi ficando cada vez mais acirrada, e isso não bastava mais para poder impressionar quem estava no controle. Estávamos com a chegada do PS2 da Sony, o GameCube da Nintendo e o Xbox da Microsoft. Assim, ele precisava exibir ainda mais do que já havia mostrado para sobreviver, e de fato a gente até sabe que a SEGA saiu da briga, mas ainda assim como ela tentou permanecer nesse cenário. A resposta começa a aparecer com dois títulos que inclusive saíram para concorrência, mas o uso deles no Dreamcast é bastante interessante para demonstrar o que a gente quer falar. O primeiro é Sonic Adventure 2, a sequência do jogo que introduziu a capacidade gráfica do console da SEGA e estabeleceu um novo alvo para a franquia. E esse tá aqui porque a SEGA pareceu realmente ter voltado a seguir um padrão evolutivo que exprime o poder do console, e a gente precisa falar sobre o que foi feito para ele atingir tal feito. Começando nesse caso pelo enredo, que tem relação direta com a jogabilidade. Na verdade, todos os aspectos do jogo conseguem conversar muito bem entre si e exemplificam de forma exímia o poder do Dreamcast, mas vocês vão entender melhor à medida que nós formos dissertando a respeito. Sobre a história, se no jogo anterior tivemos algo muito mais profundo, aqui, além de ser profundo, é também amplo. A narrativa introduz diversos personagens e cada um com sua peculiaridade na trama, fazendo com que você se interesse por cada um deles. E se aproveitando do interesse de quem está no controle, o jogo proporciona jogabilidade com grande parte dos que aparecem. Só que no Sonic Adventure 1 a gente já jogava com outros personagens, então qual é o ponto aqui? Bem, Sonic Adventure 2 trata cada um deles de maneira mais única nessa jogabilidade, fazendo com que isso tenha um impacto no poder do console. Para ficar mais claro, vemos os estágios com Knuckles muito mais voltados para combates e exploração, enquanto que com o Sonic o foco está na velocidade. Assim, o level design aqui fornece pontos distintos para serem avaliados e já merecem destaque por serem extremamente variados. Mas com isso em mente, antes vamos tratar de aspectos mais generalistas, para a gente tirar isso do nosso caminho. Para começo, já vale dizer que esses personagens contam com mais polígonos do que o que nós vimos no jogo original, e por isso o design está mais refinado. Assim, com o aumento nessa qualidade, a animação deles também melhorou. É só se focar nos cabelos ou espinhos para poder reparar isso durante a gameplay. Eles se movimentam de maneira muito mais fluida aqui. Não o bastante, os NPCs que representam figuras humanas receberam um tratamento mais realista agora, o que é um ponto interessante por sinal, porque no jogo anterior eles pareciam mais desleixados pelo time de desenvolvimento. Já nos cenários, independentemente da proposta ser voltada para uma pegada mais dinâmica ou de exploração, todos eles têm muito mais elementos interativos, deixando os ambientes mais ricos, e obviamente acompanhados da cereja do bolo, eles contam com texturas de maior qualidade. Ao colocar o jogo anterior ao lado desse, nós facilmente conseguimos ver uma grande diferença e avanço. Mas não parou por aí, porque esses mesmos cenários aparentemente contam com uma técnica chamada de Stencil Shadows para dar conta das sombras nos locais. Assim, elas conseguem interagir de forma dinâmica com os personagens, fazendo com que eles fiquem sombreados ao passar sobre elas. Essa, por sinal, é uma técnica bastante competente para sombras omnidirecionais, ou seja, para aquelas sombras vindas e geradas de uma única direção sob um ponto de luz. Isso, é claro, não dá no jogo inteiro, porque tem partes que as texturas são trabalhadas para parecerem estar recebendo a influência de uma iluminação indireta, mas é interessante um título do início dos anos 2000 ter todo esse trabalho e empenho. Só que o que eu deixei por último e está atrelado às diferentes maneiras de jogar o game de acordo com o personagem que você está escolhendo, se refere a como existem muito mais objetos interativos nos ambientes. E tô falando disso porque a física do jogo me impressionou. Logo na primeira fase, sendo um dos estágios mais icônicos de toda a franquia, é fácil notar que praticamente tudo que está na nossa frente recebe impacto. Em seguida, nos estágios com Knuckles, não é difícil se sentir na pele dele, tendo em vista que sua jogabilidade se foca nos combates e tem muita coisa para você poder destruir. Por isso, acho que a união dessa melhoria na quantidade de itens no cenário, com o melhor sistema de iluminação dinâmica e refinamento em outros pontos, com o incrível level design do jogo, obrigam o Dreamcast a usar muito mais da sua capacidade. A propósito, um breve ponto curioso é que quando o assunto são essas sombras dinâmicas, só ele tem no meio dos consoles. A versão do Nintendo GameCube não possui
possuir o elemento. Mas, de todas as formas, não dá pra parar por aqui, porque tivemos outra sequência de um título que também já mencionamos no canal, então eu presumo que vocês já estejam ambientados. E dessa vez, a gente vai falar de Shenmue 2. O segundo game da franquia veio com muita responsabilidade, porque ele foi feito para impressionar. Porém, saiu em um período que já tínhamos outros consoles em cena. Mas vamos falar de verdades aqui. O primeiro jogo já fazia muito, mesmo depois de seu tempo. Só que sua sequência expande isso e dá sinais perceptíveis de que o console não tinha mais para onde ir. Então, para quem não sabe, aqui estamos falando de um título focado em narrativa que tenta simular elementos de uma vida real. Assim, interação com NPCs e imersão com protagonistas são pontos fundamentais. Algo que já nos leva a começar a falar do que foi expandido, porque expansão é uma boa palavra para poder definir Shenmue 2 quando comparada ao título original. Nesse jogo, temos uma trama muito mais cinematográfica. Não que a do seu antecessor não fosse, mas aqui existem mais momentos que proporcionam a gente presenciar isso. Podemos inclusive caracterizar esses momentos como momentos de bastante ação, e acompanhando isso, vemos muito Quick Time Events, o que inclusive nem era algo popular ainda no mercado, tendo em vista que o jogo que popularizou esse tipo de mecânica de fato foi God of War no PlayStation 2. Mas antes disso, Shenmue já estava fazendo seu papel. E nesses momentos a gente até nem percebe grandes melhorias nos personagens, embora as animações tenham ficado ainda mais refinadas. Só que para a época, em conjunto com a incrível direção artística, o título cumpriu muito bem o seu papel nesse ponto e acabou se destacando por isso. Só que precisava ter espaço para aprimoramentos, não é mesmo? O jogo precisava se ampliar para poder conseguir cumprir o seu papel de impressionar no console da Sega. Assim, alguns pontos como esses que já eram muito bons não evoluíram tecnicamente falando, para que o mundo que já era originalmente vivo conseguisse ficar maior agora. O jogo não teve medo de implementar mais ruas nos ambientes, aumentar o tamanho dos espaços abertos e colocar muito mais locais nas partes internas para a gente conseguir explorar. O que é interessante, porque a gente passa a ter dimensão de que como os loadings eram feitos de maneira individual para cada área, dava para carregar um número bem grande de detalhes. E agora o jogo faz questão de mostrar ainda mais isso no maior espaço que a gente tem de exploração. E isso resultou em um número muito maior de NPCs junto de mais objetos interativos que fazem a composição da cena, que agora, como vocês já sabem, estava maior e mais complexa. Só que se não foi o bastante para te impressionar, aprimoraram o sistema do Magic Room aqui. Para quem não se lembra ou não sabe, o Magic Room é um sistema que, graças a um acervo de objetos criado pelos desenvolvedores, consegue compor cada sala automaticamente julgando o tamanho que ela tem. E isso não apenas deixou tudo mais realista, como também facilitou a vida de quem trabalhou no título, porque assim o desenvolvedor não precisava ficar compondo cada sala de maneira manual. E o que o sistema fez aqui foi ser levado ao limite por conta disso, tendo que dar conta de muito mais salas e implementar ainda mais objetos nelas. Algo que foi positivo, porque a exploração foi bastante trabalhada aqui, resultando em muito mais locais para serem visitados, mesmo que muitos não tenham relevância alguma para o desenrolar da gameplay. Eles estão ali apenas para poder complicar a sua exploração e dificultar um pouco mais o jogo. Só que o último dos detalhes está no Skybox implementado no game, um recurso que por sinal a gente já falou por aqui, mas convém relembrar que ele é responsável por dar amplitude e proporção de profundidade ao que está no fundo da tela, para parecer que o que está lá faz parte do mesmo mundo aonde você é ambientado com o personagem, fazendo com que tudo converse. Esses Skybox não apenas trouxeram mais naturalidade no sistema de movimentação de nuvens, enriquecendo os céus com o sistema climático do título, como também faz com que o mundo do jogo pareça muito maior do que o que temos no primeiro título, graças a essa maior escala que ele proporciona. E é claro que mesmo com todo esse exímio técnico, ainda encontramos alguns problemas, como serrilhados em texturas que foram corrigidas na versão do Xbox, mas essa é uma comparação para outro dia. E aqui, para encerrar, como prova do limite do console e do quanto o jogo evoluiu usando seu poder, quando tudo isso está em ação ao mesmo tempo, a gente tem quedas na taxa de quadros por segundo. Por isso, é fácil determinar Shenmue 2 como o último respiro do Dreamcast, sendo um dos jogos que melhor tiraram proveito da plataforma. Mas me conta, o que você acha do Dreamcast com relação ao seu poder? Você acha que o console conseguiria dar conta de jogos futuros do PlayStation 2, por exemplo? Deixa aí que eu quero saber a sua opinião sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.